Olá, pessoal! Agora a gente vai dar seguimento às nossas aulas. Demos as duas aulas sobre risco biológico. Agora a gente vai dar seguimento com outros tipos de risco, né? A aula de hoje é sobre risco químico. Então, eu trouxe essa tabela inicial para que a gente veja, primeiramente, quais são os tipos de risco que a gente vai ver e o que eles contemplam de forma geral, certo? Nós teremos os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentais. Esses riscos são os conhecidos riscos ocupacionais. São aqueles riscos que vocês, enquanto profissionais da área da saúde, vão acabar se expondo no seu ambiente de trabalho, certo? Os riscos físicos são representados pela cor verde, enquanto os riscos químicos de vermelho, biológico marrom, ergonômico amarelo e acidentais azul. Por que isso? Porque quando a gente for estudar sinalização de biossegurança, especificamente mapa de risco, a gente vai entender que o mapa de risco ele é dotado de algumas, vamos dizer assim, sinalizações em que as cores vão determinar qual é o tipo de risco que aquela sinalização está tentando mostrar, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre risco químico, que está relacionado à cor vermelha. A poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas e etc. Certo? Ao longo das outras aulas, a gente vai vendo os outros tipos de risco. Vamos começar com os riscos químicos, que vocês, enquanto biomédicos, vão estar submetidos o tempo todo, já que vocês vão trabalhar com produtos químicos em muitos momentos para fazer os exames, para, enfim, desempenhar várias das habilitações que o biomédico pode exercer. Então, o que é o risco químico? É o perigo a que determinado indivíduo está exposto ao manipular produtos químicos que podem causar danos físicos ou prejudicar a sua saúde. E esses danos, gente, podem ser tanto numa esfera mais superficial, como danos sistêmicos. Vocês sabem que os riscos químicos eles podem desenvolver desde uma leve queimadura, uma irritação na pele, até uma intoxicação grave. Então, é a diferença de contaminação para intoxicação. Esses danos físicos estão relacionados a irritações, como eu acabei de falar, queimaduras leves, intoxicação sistêmica e até danos mais severos causados por incêndios e explosões, que é muito comum acontecer nos laboratórios. Sempre que a gente vê num laboratório uma explosão, um incêndio, geralmente está associado ao mau uso, mau acondicionamento de produtos químicos, certo? Os danos à saúde podem estar relacionados a uma exposição de curta ou longa duração. Isso quer dizer que a gente pode desenvolver uma série de problemas, tanto numa contaminação ou intoxicação pontual, quanto gradativa, né? Todos os dias a gente utilizando aquele mesmo produto químico, e isso vai se tornando acumulativo no nosso sistema. Então, podemos desenvolver doenças respiratórias, tanto agudas quanto crônicas, doenças do sistema nervoso, e a gente pode ter, de fato, alguma manifestação mais aguda, como você está respirando aquele ar tóxico, e aí fica com dor de cabeça, fica com tontura, doenças nos rins e no fígado, que aí é um momento um pouco mais grave, porque você já tem um quadro de intoxicação de fato, e o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, certo? Bom, que tipo de material é esse que a gente vai entrar em contato e vai acabar ficando irritado, né? Que agentes são esses? São substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo de vocês, que vão ser os trabalhadores, pelas diferentes vias, pela via respiratória, pela ingestão ou contato com pele e mucosas. Via respiratória porque provavelmente não está utilizando os EPIs e os EPCs corretos. Os EPIs, máscara principalmente, e a máscara adequada para esses gases, e o EPC, a Câmara de Segurança Química, né, a capela de exaustão. Contato com pele e mucosas também está muito relacionado com a falta de utilização de óculos, a falta de utilização de uma luva.
do próprio jaleco. E ingestão, como assim, professora? Ingestão de produto químico? Sim, pipetar com a boca, é você deixar um produto químico que era para estar envasado numa, numa vidraria e está envasado numa garrafa de plástico, e aí você toma sem saber que está tomando, toma uma água, pessoas que levam água para dentro do laboratório, que já é errado, né? E em que tipo de, vamos dizer assim, estado esses produtos estão? Na forma de poeiras, de fumos, gases, neblinas, névoas, vapores líquidos ou sólidos. Então, independente do estado físico em que ele se encontre, ele pode causar, sim, danos à sua saúde. Não necessariamente só os vapores ou líquidos. Existem aqueles produtos químicos que estão na forma de pó e que esses pós, se inalados ou se entrar em contato com a pele ou com mucosa, podem causar uma irritação muito grave, né? Aqui é só mostrando a diferença dos tipos de ação e dos tipos de problema que podem acontecer. Quando a ação é local, na pele, por exemplo, a gente vai ter uma irritação, uma queimadura, alguma coisa do tipo. Se isso for absorvido de uma forma muito intensa pelo corpo, isso vai atingir nossos órgãos vitais, as nossas vísceras. Já se for pela via respiratória, que é um pouco mais complicado, pode causar degradação do tecido do pulmão, e pelas vias respiratórias é mais fácil ainda disso entrar pela corrente sanguínea, pela irrigação desse órgão. Esse órgão é extremamente irrigado, né? Vascularizado, então a gente tem a possibilidade disso cair na nossa corrente sanguínea e causar danos principalmente no fígado e nos rins. E quando chega nesse ponto desse problema sistêmico, é muito mais difícil de tratar. Então, nessa primeira fase, quando a gente tem uma ação local, a gente diz que nós fomos contaminados. Quando a gente tem uma ação sistêmica, nós dizemos que estamos intoxicados, tá certo? Então, quais são esses riscos, né? De intoxicação, de contaminação, como a gente acabou de descrever, e nós temos os riscos de acidentes associados, que aí vai ter uma interligação com os riscos de acidentes que a gente vai ver depois, posteriormente, né? Então, a gente pode sofrer algum ferimento através de acidentes com perfurocortantes, se você invasa aquele produto químico numa vidraria, né, com material de vidro, e aí aquilo explode de alguma forma por causa de uma reação exotérmica muito forte, causa uma explosão. Então, esses estilhaços vão para todos os lugares e causam cortes. Isso pode acontecer. Assim como substâncias cáusticas também, ou substâncias extremamente ácidas que podem causar corrosões, enfim, ferimentos de fato. Além dos incêndios que a gente já comentou aqui, que pode ocorrer incêndios, principalmente com os produtos químicos que são inflamáveis, que são explosivos, que são autorreativos, autoaquecíveis. Então, quais são as substâncias químicas que exigem cuidados, né? A gente vai ter aqui algumas que eu trouxe para vocês e a gente vai discutir um pouco sobre elas. Primeiro, agentes oxidantes. Os oxidantes são compostos químicos que, durante uma reação química, fornecem àquela reação oxigênio, por isso oxidantes. Um dos elementos necessários à formação de fogo. Então, esses agentes oxidantes, que são os peróxidos, permanganatos, nitritos, nitratos, enfim, uma série de produtos químicos, eles não podem ser armazenados próximos de líquidos voláteis ou inflamáveis, porque é como se você estivesse juntando a fome com a vontade de comer. É como se você estivesse juntando dois elementos que estão de extremo risco, que são autorreativos e que podem causar explosões e incêndios, né? As reações químicas que oferecem maior risco de explosão são as oxidações. Então, para que a gente consiga armazenar de forma correta esses materiais e utilizar isso na nossa prática no laboratório, a gente precisa entender quais são os reagentes químicos que nós utilizamos. Que tipo de reagentes são esses? Que risco eles oferecem à minha saúde? E é para isso que a gente está estudando hoje, certo? Então, antes de trabalhar com qualquer coisa, pessoal, procurem saber de onde vem aquele material,
e o que é que ele representa em termos de risco para a sua saúde e para a saúde das pessoas que estão ali compartilhando daquele ambiente de trabalho com você. Substâncias ácidas e alcalinas também são perigosas, então precisa de utilização de equipamentos de proteção individual coletiva, assim como todos os outros reagentes, né? E a utilização de pipetadores, não jamais pipetar com a boca. No laboratório, precisa ter chuveiros e lava-óleos disponíveis para a utilização dessas e de outras substâncias que oferecem risco. Então, que substâncias são essas? Ácido clorídrico, ácido sulfúrico e ácido nítrico e hidróxido de sódio e potássio, as alcalinas. Então, vamos entender um pouquinho sobre elas. O ácido clorídrico, sob a forma de solução, é uma substância altamente corrosiva e os seus vapores eles são irritantes para a mucosa dos olhos e para o trato respiratório. Então, é importante, quando vocês estiverem trabalhando com ácido clorídrico, que é algo que vocês trabalham com certeza nas disciplinas de química, vocês utilizarem os EPIs e os EPCs corretos. Já o ácido sulfúrico é extremamente volátil, desprende gás tóxicos, é fortemente irritante, então é bem perigoso. O ácido nítrico também é corrosivo, ataca olhos, pele e membranas mucosas em geral e é altamente tóxico. E o hidróxido de sódio e de potássio, que são as substâncias mais alcalinas, na forma sólida, em poeira ou na forma concentrada, eles são substâncias na concentrada solúvel, né, que eu quero dizer. São substâncias que oferecem risco, de toda forma, por ser extremamente cáusticos. Eles podem ser corrosivos, inclusive até mais perigosos do que alguns ácidos. A gente, às vezes, tem esse pensamento de que uma substância que é extremamente básica, ela não oferece risco, porque a gente só lembra dos ácidos. Mas a gente tem que lembrar que, fugindo daquele pH neutro, tudo que é muito ácido ou muito básico oferece risco à nossa saúde. Solventes orgânicos, que são extremamente utilizados em qualquer laboratório, como fenol, metanol, éter etílico, clorofórmio, enfim, vários tipos de solventes orgânicos, até como o próprio álcool a 70%. Quando manipulados sem a observância das normas de biossegurança, podem causar irritação e podem causar intoxicações também. Então, não é porque eu estou usando um álcool 70 que eu vou beber álcool 70, que eu vou empurrar nas minhas vias respiratórias. Não. A gente tem que ter muita parcimônia, porque a gente pode se intoxicar com o próprio álcool 70 que a gente utiliza todos os dias, certo? Então, o fenol ou ácido fênico, altamente corrosivo, desnatura as proteínas da pele. Antes era utilizado como um sanitizante, né? Mas isso assim, muito antigamente. Hoje não se usa mais para esse fim. Metanol ou ácido metílico, extremamente tóxico, pode afetar o sistema nervoso, é aquele que, se você ficar inalando no momento que você está utilizando, pode causar dor de cabeça, vontade de vomitar, enfim. E se você ficar muito tempo, você pode ficar com delírio, enfim, pode se intoxicar mesmo, né? E se você acabar ingerindo sem querer, isso pode levar à morte. Éter etílico, muito utilizado nos laboratórios. Éter é muito comum, inclusive quem trabalha em laboratório geralmente reconhece o cheiro de éter a quilômetros de distância, só que ele é uma substância muito inflamável, muito fácil de pegar fogo e de causar explosão, então tem que ter cuidado, tem que ser manipulado dentro da capela. E clorofórmio, também muito conhecido, antes era utilizado como anestésico, mas por ser extremamente tóxico e causar uma intoxicação sistêmica, acabou parando de ser utilizado como anestésico na prática médica e agora é utilizado mais em termos laboratoriais para fins de solventes orgânicos mesmo, certo? Outros compostos importantes relacionados à biologia molecular, que, como vocês já pagaram biologia molecular, é importante lembrar a acrilamida, do gel de acrilamida, que é utilizado para a gente fazer eletroforese de proteínas, principalmente. Essa acrilamida ela é extremamente tóxica e neurotóxica, então tem que ter muito cuidado no seu manuseio, principalmente porque para fazer o gel de acrilamida, a gente precisa dissolver esse gel quente, então pode subir alguns vapores voláteis enquanto a gente está fazendo o gel, e isso pode causar uma intoxicação em níveis neurológicos ao longo do tempo.
né? Beta-mercaptoetanol, que é utilizado também como agente redutor, principalmente para a extração de DNA de tecidos vegetais, também é bastante tóxico. E o próprio brometietídeo, que vocês estudaram, ele é um intercalante de DNA. Ele é maravilhoso para a gente visualizar o DNA no gel de eletroforese, porém ele é extremamente tóxico, porque do mesmo jeito que ele intercala o DNA da amostra, ele intercala no nosso DNA e pode provocar uma série de mutações, certo? Como é que a gente estoca esse material, pessoal? Já que a gente já entendeu que é muito importante que a gente tome cuidado, porque eles são todos muito perigosos. A gente precisa de uma etiquetagem correta, organizá-los por compatibilidade, mais especificamente por incompatibilidade, porque a gente precisa deixar longe os que são incompatíveis, né? Então, eu não vou colocar um inflamável perto de um explosivo. A gente tem que organizar, não por ordem alfabética, não por, enfim, cores, mas sim por ordem de compatibilidade e, mais precisamente, por incompatibilidade. Tem que levar em consideração a natureza das embalagens, porque se eu estou colocando um material explosivo dentro de um frasco que é de vidro, é um pouco mais perigoso, porque se ele explodir, vai cair de vidro para todo canto. Então, o ideal é que não seja um material de vidro, que seja outro material que seja resistente, mas que não seja de vidro e que nem se corroa fácil com o conteúdo que tem no interior da embalagem. E a gente pode colocar em agrupamentos, e esses agrupamentos, vamos dizer assim, longe uns dos outros, né? Os inflamáveis, os tóxicos, os explosivos, os oxidantes, os corrosivos, os gases comprimidos, os sensíveis à água e aqueles que não têm compatibilidade com nada, né? E a gente vai entender um pouquinho sobre cada um desses grupos, certo? Os inflamáveis, pessoal, eles são representados por esse pictograma aí que parece uma fogueirinha de São João, né? Quais são as características? Eles têm um alto ponto de ebulição e de fulgor, né? Eles entram em ebulição e tocam fogo muito fácil. Extintores precisam ser adequados, precisa ter extintores próximos para que a gente consiga apagar esse fogo, né? E existem diversos tipos de extintores que a gente vai ver mais lá na frente. A quantidade de estoque deve ser a mínima necessária. Você não pode estocar um monte de álcool 70, de álcool a 100%, que geralmente é o que acontece, né? E um monte de solução inflamável junta. Se você não utiliza aquilo de forma corriqueira, então você tem que estocar apenas aquilo que é necessário, porque senão você pode estar colocando uma bomba relógio para dentro do seu laboratório. Embalagens de vidros devem ser evitadas, como eu já falei na fala passada. Pode-se utilizar a embalagem de aço inoxidável e as instalações elétricas devem ser adequadas. Geralmente, esses materiais são autorreativos, ou seja, eles tocam fogo sozinhos, são pirofóricos, autoaquecíveis e podem emitir gases inflamáveis também. Existem os produtos tóxicos. Professora, um produto inflamável ele pode ser ao mesmo tempo inflamável e tóxico? Pode sim. Então, um mesmo produto não necessariamente é só inflamável, só corrosivo, só tóxico. Ele pode ser as três coisas ao mesmo tempo ou até mais, certo? O símbolo de tóxico é esse, né? O pictograma. A toxicidade está muito relacionada à frequência de manipulação daquele agente e à concentração, como vocês já sabem, a diferença entre um remédio e um veneno é a dose, e é um ditado muito certo. Então, é tóxico? É, mas em que ponto? Em que concentração? Depois de quanto tempo? Então, tudo isso vocês têm que ver antes de trabalhar, certo? Substâncias não tóxicas podem se decompor em tóxicos? Sim, pode acontecer. Então, você pode misturar duas substâncias que não têm uma toxicidade muito alta, mas se você colocar submetida ao calor,
ou se você misturar as duas, pode exalar vapores tóxicos importantes. Tem que ter o mínimo no estoque, num local que não haja fluxo de pessoas. Então, geralmente, os estoques de material químico, eles não devem ser em um local onde várias pessoas transitam. Por isso que quando vocês vão fazer aula prática, está na bancada apenas o necessário, porque vocês não precisam ter acesso ao estoque de todos os reagentes químicos que existem no laboratório, porque não há necessidade e oferece risco para vocês. Esse local tem que ser ventilação adequada, o local onde a gente vai depositar esse material, porque se a gente ficar no local extremamente fechado, sem ventilação, alguns gases e vapores tóxicos que vão sendo eliminados naquele ambiente, eles acabam se concentrando ali. E isso pode causar algum tipo de explosão. Então, tem que ser um ambiente que a gente abra uma porta, uma janela de vez em quando, para exalar esses produtos químicos um pouco, que são, enfim, voláteis e acabam escapando, mesmo sem querer, mesmo a gente fechando tudo direitinho, acaba escapando de alguma forma. E pode causar danos reversíveis ou irreversíveis. Esses produtos, por isso que tem o nomezinho tóxico e tem a caveirinha, eles podem causar desde uma vontadezinha de vomitar, uma dorzinha de cabeça, até a morte. Então, eles podem matar produtos tóxicos. Então, tem que ter bastante cuidado. Podem causar efeitos tanto locais, como irritações, como sistêmicos ou intoxicação, certo? Produtos explosivos e oxidantes, que não podem ficar juntos, né? Produtos explosivos, geralmente, eles são sensíveis ao choque, calor ou impacto. Então, nem você pode aquecer, nem você pode bater uma vidraria na outra assim com força, porque ele pode explodir, certo? Tem que ficar distante das outras substâncias e, claro, longe de substâncias inflamáveis e oxidantes. Já os oxidantes podem provocar incêndio. A área de estocagem deve ser com resistência a fogo e longe do tráfico de pessoas. Como eu já falei, os oxidantes são nitratos, fluoratos, permanganatos, peróxidos, né? E aí os pictogramas do explosivo é uma explosãozinha acontecendo, né? E do oxidante parece com inflamável, mas não é, porque tem um Ozinho de oxidante, certo? Corrosivos é bem intuitivo. A gente tem aqui essa mãozinha que está sendo degradada, né? Está acontecendo um machucado na mãozinha. E do outro lado, na mesma figurinha, a gente tem como se fosse uma superfície. Por quê? As substâncias corrosivas, geralmente, eles são corrosivos a metais e a algumas superfícies menos inertes, como, por exemplo, madeira, essas coisas, plástico, borracha, né? Tem que ficar numa área fresca. O ambiente é o ideal que tenha a presença de ralos, né? Se acontecer um derramamento, a gente conseguir escoar isso. E também temos os gases comprimidos, que podem ser liquefeitos, não liquefeitos, em solução, né? E esses gases, o problema desses gases comprimidos, não é nem o gás em si, que pode ser inflamável, de fato, mas também é a pressão que está submetida àquele cilindro de gás, né? Então, esse botijão de gás que a gente tem em casa, que a gente liga o fogão, ele, além de ter a pressão associada dentro dele, ele tem o gás liquefeito, que é inflamável. Então, tem esses dois perigos, né? E, às vezes, para a gente fazer alguns experimentos, a gente precisa desses botijões de gás de ar comprimido. Tem alguns laboratórios que tem, se vocês prestarem atenção na Facene tem. Então, o perigo está na pressão também. São gases geralmente inflamáveis e tóxicos. Esses cilindros, geralmente, que a gente usa no laboratório, são cilindros verticais. E a gente precisa separar aqueles cilindros que estão secos daqueles que estão cheios, né? Não deixar tudo amontoado em cima do outro. Está seco, já leva para a empresa, pede para a empresa vir buscar, ela preenche de novo e traz para a gente. Tem aqueles produtos que são sensíveis à água, que quando estão em contato com a água podem causar explosões, como potássio e sódio metálico, que não pode se misturar com água. Então, tem que ficar distante de qualquer fonte de água. Então, reagente não pode ficar perto de pia, de torneira, essas coisas.
E aqui a gente tem, gente, alguns produtos químicos perigosos na forma de pictogramas. Então, que a gente tem muitos do que a gente já viu e outros que a gente ainda não viu que vamos ver na aula de pictogramas. Mas só para vocês terem uma ideia de que quando vocês virem esses, já é para acender uma lâmpadazinha na mente de vocês de que, olha, aqui tem alguma coisa. E geralmente estão associados a reagentes químicos, porque esses são pictogramas de reagentes químicos, certo, pessoal? Aqui é o diagrama de Rommel, que é outra sinalização que pode aparecer nos produtos químicos. Ele está relacionado com alguns fatores que esse produto químico pode apresentar, em termos de risco à saúde, que é o sinalizado em azul, risco de incêndio, em vermelho, reatividade, em amarelo, e riscos específicos que está em branco. Isso aqui, gente, é algo que é difundido mundialmente. Onde você chegar e tiver um diagrama de Rommel, ele vai ter a mesma interpretação. Isso é uma medida internacional de interpretação, certo? Então, é bastante importante. Quando o reagente ele tem um alto risco à saúde, coloca-se o azulzinho aqui e o número 4, porque ele é mortal. Se ele tiver muito perigoso, 3. Perigoso, 2. Levemente perigoso, 1. E normal, 0. Né? Não tem risco à saúde. Então, isso vai mudando de acordo com a periculosidade em termos de saúde, incêndio e reatividade. Se for um extremamente inflamável, nesse quadrante vermelho, a gente vai colocar 4. Se for inflamável, que ele inflama menos de 37,8 graus Celsius, nível 3. Combustível, nível 2. Não inflamável, 1. E 0, não é inflamável. E reatividade, se ele é explosivo ou não, se ele é estável ou instável ou não. 4. Explosivo. 3. Pode explodir na presença de calor, choque mecânico. 2. Reage violentamente. 1. Só é instável sob calor e 0 não reage. E aqui, nessa parte branca, coloca-se os riscos que são específicos. Se ele é corrosivo, se ele é óxido, se ele é básico, se ele é tóxico, enfim. Diversos tipos de propriedades, certo? Pessoal, essa era a aula que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tanto no fórum quanto pelo e-mail, certo? E a gente vai se falando ao longo das semanas para que a gente tenha um desenvolvimento pleno dessas aulas virtuais, tá certo? Um grande beijo e obrigada por ter assistido.